Hoje eu tô aqui com uma pessoa que me impactou muito recentemente. No final do ano passado eu tive a oportunidade de ver um show de águas na região de Macaé e por obra do Destino. destino, essa pessoa apareceu ao lado e eu tive, por causa de uma gentileza a qual eu fiz, gerou outra gentileza e hoje somos grandes amigos e eu tô aqui numa das casas dele, ou melhor, na fazenda dele, podendo fazer essas algumas perguntas porque eu acredito que a tua história tem que ser contada para o mundo. Então, uma brincadeira é eu te conheço como Dudu. Como é que é teu nome? Meu nome é Eduardo José de Oliveira, né? E da onde vem o Dudu? Cara, o carinho das pessoas, né? As pessoas se interagem com a gente e acaba botando um apelido carinhoso Carinhoso. que aí virou o Dudu aí E da, já da tem anos turma. isso, né? Tem alguns Quantos anos você anos. tem? Eu sei que não se Eu pergunta, já mas fiz 60 anos. 60 anos. 60 Um anos. jovem de 60 Já anos. tô ficando velhinho, né? Com tanta energia assim? Pois é, cara, Eu separei algumas perguntas, nós separamos algumas perguntas aqui, porque durante esse período no qual a gente conviveu, eu vi que você, cara, tu tem muita história. Não vai dar num vídeo pra gente contar tudo. tem bastante coisa. Mas uma delas é assim, se alguém te conhecesse hoje só pela sua energia, eu tenho certeza que ela não imaginaria o que você passou na vida, Com certo? certeza. Como você consegue, ou por que tanta energia? Então, Leandro, eu tenho uma explicação para tudo isso, né? Porque não é qualquer ser humano que detecta um câncer, né? E consegue sobreviver, consegue lutar contra essa doença terrível, né? Eu digo que é uma doença terrível porque o tratamento dessa doença é que leva as pessoas a desanimarem de tentar sobreviver, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque é muito, muito difícil, né? Eu digo difícil porque impacta muito no corpo humano, né? A Uhum. pessoa fica debilitada e o próprio nome câncer, né? Eu falo hoje de câncer como se fosse uma gripe, porque eu consegui interpretar para mim mesmo que eu tenho que ser mais forte do que ele, né? Perfeito. Mas tudo isso aí tem um significado que eu vou explicar agora para você. Daqui a pouquinho. Ahm, a gente falou bastante sobre a minha experiência sua de passado e você Verdade. contou que você quebrou várias vezes. É, De todas essas quebras, qual foi a maior para você? A emocional ou a financeira? cara, eu acredito que é emocional, porque a financeira, algumas vezes eu me deparando com o problema, eu encarava da seguinte forma: eu tenho que ser mais forte do que o problema, né? Eu não posso deixar com que o problema seja maior do que a minha força de vencer. Uhum. Então eu sempre tive uma coisa muito legal, uma energia muito positiva na minha vida. Talvez por causa de influência de pai e mãe, porque isso aí sempre me ajudou muito. Eu, né, perdi meu pai, mas o meu pai era um homem de muito caráter, muita responsabilidade. Então ele transmitia muito para a gente força. Sim. Então ele dizia sempre: meu filho, um caráter de um homem não vale naquilo que ele tem no bolso, né? Essa história de dizer que o que vale é o que você tem para pagar, isso é uma pura mentira. Um homem de verdade, ele tem muito mais valor do que qualquer dinheiro nesse mundo. Então, quando o homem perde essa integridade de que você tem que ser mais forte do que o que você tem no bolso, você atingiu o limite de um bom caráter. Um ser humano que presta solidariedade em cima do que ele tem, que é poder financeiro, o dia que ele quebra, o dia que ele é derrotado, acabou para ele. E eu já, como empresário, já passei por algumas situações financeiras, até mesmo por causa de política, né? Que
Você faz um empreendimento contando com aquela solidariedade ali de que as coisas vão ser sólidas, né? E você vê se deparando com... Hoje o governo está criando uma expectativa e amanhã aquilo vai tudo de água abaixo, então Isso ocorreu com você, né? E muda. com muitas pessoas durante o Plano Collor. O Plano Collor mesmo, a gente conseguiu criar uma estrutura de uma empresa, uma fábrica de compensado e madeirite no Mato Grosso, em Sinop, onde meu irmão teve a criatividade de botar uma energia, né, através de um trem Maria Fumaça, né? Ele conseguiu transformar a fábrica, botar energia numa fábrica utilizando um trem Maria Fumaça, cara. Ele pegava a lenha de uma serraria que ia ser queimada ao ar livre e jogava dentro desse trem Maria Fumaça para transformar aquilo ali em energia. Então, assim, num local no meio do mato, a 200 quilômetros para dentro da mata, onde não se tinha energia elétrica, era tudo gerador. Uau. Inclusive o lugarejo lá, cara, era tudo através de gerador que energizava a região lá, né? E aí a gente levou 8 anos para construir essa fábrica lá. Meu irmão lá montando, criando tudo, e ele mandava madeira para mim na nossa cidade de Nova Friburgo, né? E lá nessa cidade eu vendia a madeira que ele me mandava grana para ele ia lá construindo essa fábrica e tal. E na hora melhor do resultado positivo das coisas, onde a gente ia crescer, né? Que a gente já tinha 5 estados vendendo madeiras, vendendo as fabricações da gente lá, entra o Plano Collor, que dá aquela derrubada na gente, né? Tirou muita gente passou por isso, né? Tirou o tapete da gente, aí onde a gente veio ter que se desfazer da empresa por causa de dívidas que a gente tinha gerado, né? Na criatividade de criar as coisas e ter que pagar dinheiro com o banco, aquela coisa toda. Eu nem sei a quantidade de pessoas, né, e empresas, mas muitas empresas quebraram no Plano Collor. Muitas empresas quebraram por isso, né? Sim. Porque quem estava sólido já, tudo bem, mas os empreendedores, os corajosos, né? Então esses aí se deram mal por não ter como sustentar. E uma outra pergunta assim, aqui agora. Quando aconteceu essas coisas assim, normalmente a gente se retrai um pouco, não sei se com você é assim, mas qual foi o momento mais silencioso da sua vida que ninguém viu? Se é que você pode contar. Você me contou uma história ali, né? Que foi, e talvez seja essa que você pensou aí agora. Se você puder contar ela, né? Se não puder, tudo bem, a gente busca outra. Tranquilo. Mas era esse o ponto aí que era interessante, porque você é um baita do empreendedor, né? Obrigado. Já quebrou, cresceu, fez e não desiste na vida e nas empresas. Já estava falando de projetos novos aqui na fazenda, etc. Agora tem sempre um momento, né? Qual foi aquele momento mais silencioso que nunca ninguém viu antes? Então, o momento mais silencioso que mais me impactou foi realmente quando eu tive o diagnóstico que eu soube que eu estava com câncer. Houve assim um acidente, porque eu estava andando dentro da minha casa. Uhum. E ao subir um degrau da escada para ir para a cozinha, eu fui pisar ali e quebrei minha perna. Quebrou meu fêmur, né? E aí eu fui transportado para o hospital, fizeram uma operação. Na escada lá da sua casa, né? Aquela escada, tá. Aí fizeram uma operação em mim, me botaram uma haste de titânio no fêmur, né? E dali a alguns meses fizeram a biópsia, e na biópsia não deu nada. Não tinha diagnosticado câncer ainda não. Aí fizeram a operação em mim e tal, aí dali a pouco eu comecei a me locomover e tal, eu comecei a sentir muita dor no fêmur, não conseguia pisar. E aí eu fui até o médico detectou que eu
tinha que fazer uma operação para botar um enxerto ósseo na ponta do meu fêmur, porque aquilo estava me perfurando a bacia, né? Caraca. É muito brabo, cara. Aí o que que acontece? Quando falou que eu tinha que operar de novo, aí eu fiquei meio desanimadão. Falei, pô, novamente operar a mesma perna e tal. Bom, mas já que tem que fazer, vamos fazer. E aí nessa de operar, cara, a minha esposa conseguiu a operação para numa segunda-feira. E aí eu virei para ela e falei assim, não, segunda-feira eu não vou não. Porque eu tenho alguns amigos médicos, muito bacana, muito, né? E eles estão sempre passeando em Búzios, aonde eu me deparei com uma preocupação. Eu falei, Eles pô, não vão estar bem os na caras vão segunda. voltar para cá para me operar numa segunda-feira, vão estar meio ressaqueados, cansados. Eu falei, não vou deixar me operar na segunda-feira. Terça-feira eu não. opero. Terça-feira eu opero. Aí a Micheline, pô, Eduardo, para com isso, vamos operar, pô, já está marcado e tal. Eu falei, bom, vamos lá, né, vamos operar. E aí o que que acontece? Nessa operação, aconteceu, cara, de que na hora que eles foram abrir a minha perna novamente, o tumor, que eu não sabia que tinha, né, o tumor empurrou a minha veia femoral. Aí, quando eles cortaram a minha perna, né, para fazer a operação, estava muito próximo da veia, eles cortaram a veia femoral minha, aonde começou a esguichar sangue para tudo quanto é lado. E aquela foi uma loucura tremenda ali, cara. Os médicos chegaram a um ponto de ir lá fora falar com a Micheline que, ó, não sei se a gente vai conseguir fazer com que ele sobreviva, não, porque ele perdeu quase o sangue todo dele. A minha pressão veio a 4/2. Nossa Senhora! Minha pressão veio a 4/2, a situação estava bem crítica ali, sabe? E aí, cara, Deus Te deu uma segunda deu uma chance. segunda chance. Tinha uma equipe vascular fazendo um procedimento médico na sala ao lado. E eles gritaram, o pessoal lá, eles vieram para nos socorrer e conseguiram evitar essa situação. Tiveram que usar fibrilador para poder me fazer voltar de novo, que eu já estava indo embora mesmo. Botaram várias bolsas de sangue. Caralho. E conseguiu reaver essa situação aí, me salvaram, né? E aí, cara, começou toda a minha história. Eu fui direcionado a um médico tempo depois para poder ele dar o diagnóstico do que estava acontecendo comigo. E aí ela me levou num hospital de câncer. Aí eu, pô, tá me trazendo para aqui para quê e tal? Ela falou, não, é porque tem um médico aí que quer conversar com você e tal. Aí eu na mesma hora achei que não tinha nada a ver e tal, fui lá. E aí foi aonde ele virou para mim e falou, Eduardo, tô com os exames aqui, você tá com câncer Na no lata. rim, na lata. Falou, você tá com câncer no rim e esse câncer, ele andou para a perna sua e quebrou a tua perna. Então houve essa metástase, né? Uhum. E quebrou a sua perna. E a gente vai ter que fazer esse tratamento agora. O que tentaram fazer de operar a tua perna para botar um enxerto ósseo foi tudo jogado fora porque não deu tempo, porque houve isso. Aí eles andaram me explicando o que aconteceu. E aí, cara, tem várias coisas Então, que eu... né, foi esse momento que, né, foi um dos maiores choques que você teve. Foi. E com certeza, quando você chegou em casa, como é que não, foi aquela primeira noite? aquele primeiro dia meu ali do diagnóstico de câncer, eu vou te ser honesto, cara, eu fui para casa, eu chorei o dia inteiro. Amanheci no outro dia chorando de desespero, porque quando você ouve que você está com essa doença, você só pensa na morte, né? Uhum. Você fala assim, pô, não vou suportar esse negócio, vou morrer também, igual outros morreram e tal. Eu só pensava besteira. Mas aí, cara, o que que acontece? É onde eu digo que Deus está no controle da vida da gente. O que que o câncer te ensinou que o dinheiro não te ensinou? Então, isso aí é uma resposta
que mexeu com o meu psicológico, né? Eu entendi que essa doença, cara, ela é devastadora, né? E eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser mais forte do que ela, né? Vindo dessa informação que você falou, eu, por exemplo, eu tive um primo que eu perdi ele com 21 anos, ele teve câncer de pele, foi devastador, não só para ele, como para a família inteira. Com certeza. Né? Então, provavelmente muitas pessoas que podem ter perdido um parente ou mesmo eles estarem passando por isso. Você falou que teve, né, 2 dias depois da saída do diagnóstico que foi uma mudança no seu pensamento. Foi Você consegue lembrar qual foi essa virada de chave? O que te deu essa sua força hoje de não, isso não vai me vencer, eu vou vencer isso? Então, o que acontece? Assim que eu descobri, foi um impacto muito grande, né? E eu creio que através de toda a minha vivência como empresário, de estar numa situação legal e de repente vir cá embaixo e ter que começar tudo de novo, essas coisas também me refletiram na minha vida. E aí eu falei, poxa, eu nunca desisti de nada do que eu já passei na minha vida, né? De lutas, perdas, ganhas e tal. Eu não posso desistir agora. Eu tenho que vencer isso aí. E aí, cara, vem uma parte que eu falo sempre com as pessoas, até que tem câncer, que elas têm que ser mais fortes do que essa doença. E esse lado espiritual tá, ó, na cabeça do ser humano. Eu tenho certeza. Mas, por exemplo, deve ser muito difícil para a pessoa ter essa mudança. Ah, com certeza. Como você faz diariamente para que você possa se manter nesse nível de que eu vou vencer, né? Porque você venceu já parte dessa batalha. Né? Então, o que acontece? Que eu pratico muito isso na minha vida. Eu tento botar na minha cabeça, nas minhas reflexões, que eu vou ser muito mais forte do que essa doença. Eu tenho que ter na minha mente a capacidade de entendimento que isso é como se fosse uma gripe. Eu tenho que olhar para essa doença como se ela fosse muito menos fraca que eu. Eu não posso deixá-la me vencer. Eu tenho que tentar estar sempre com a cabeça positiva, acreditando que eu vou vencê-la. Você me contou uma história que aqui na fazenda você teve um projeto, você fez, investiu um valor alto e que muitas pessoas que te conhecem falam assim, Dudu, você tá maluco em querer fazer isso? E a explicação que você me deu foi espetacular, né? Porque coincide com a tua fala. Você conseguiria repetir ela? Assim, o porquê que você pensa nesses novos projetos ainda, sendo que você está numa luta com uma doença que é tão cruel? Então, Leandro, é justamente em cima disso aí que eu acho que é onde eu ganho energia para lutar contra o câncer, né? Hoje eu falo de câncer para as pessoas, tem gente que eu sinto que quando eu falo da palavra câncer, todo mundo se assusta e fica às vezes querendo se retrair em estar falando disso, porque é pesado. Pô, mas você que está com câncer está falando disso aí com uma maneira tão singela, assim, tão, né, expressiva, assim, nem sentimento de tristeza, de não sei o quê, que eu não tenho isso. Eu não consigo deixar isso me dominar, né? Porque na minha cabeça eu fico o tempo todo lutando, né, para que eu tenha energia suficiente para dominar essa doença, né? Eu não deixo a momento nenhum essa doença me afetar. Posso fazer uma pergunta bem... Pode? No momento que você recebeu a notícia, você sentiu raiva? Não. Você se questionou, por exemplo, você questionou Deus nesse momento? Não. Por que eu? Não. Sim. Nesse momento, eu tive assim, exatamente eu tive a seguinte situação passando por mim. Eu falei assim, mas doutor, eu que estou com câncer? Tipo assim, parecia que aquilo ali para mim era uma coisa assim, surreal. Mas gente, eu sempre fui um cara esportista,
um cara ativo, nunca usei droga, nunca usei bebida, nunca usei... Sabe? Eu falei, gente, como é que eu tô com esse negócio e tal? Eu fiquei meio assustado, realmente. Sim. Fiquei Mas meio não com raiva. apavorado. Não com raiva de Deus, Uhum. né? Porque eu tenho a seguinte interpretação, cara. Deus está toda hora ao meu lado, cuidando muito bem de mim. E é De baseado, todos olha nós. como é que arrepiou, ó. E baseado nessa sua fala, em que momento você acha que Deus ficou mais próximo de você nesse momento da doença do câncer? Eu sei de uma história que você contou. Eu vou te falar uma coisa que eu digo para todo mundo o seguinte: o câncer, quando você descobre ele no início, é bem legal, porque dá tempo de você tentar, né, se curar fazendo o tratamento, buscando a Deus, buscando energias positivas, né? Então, eu digo que Deus permitiu que a minha perna quebrasse lá dentro da minha casa. Dentro de casa, né? Dentro de casa, cara. Eu tinha, uma semana antes, eu estava andando de moto lá na Serra da Canastra com a minha mulher na garupa, subindo a Serra da Canastra, atravessando o rio, passando por uma Onde aventura, podia ter quebrado onde muito poderia mais ter fácil. acontecido um acidente gravíssimo comigo lá e até ela poderia ter morrido. Nossa e tal, uma coisa assim avassaladora. Mas não, é onde eu falo que Deus cuidou de mim o tempo todo. E isso veio acontecer dentro da minha casa, dentro do meu conforto, do meu lar, né? Então, quando a minha perna quebrou ali, eu digo que aquilo ali já foi o primeiro milagre que Deus criou na minha vida. Uhum. Porque deu tempo de eu descobrir o câncer, né? Deu tempo de eu formatar a minha memória para ter resistência para lutar contra essa doença, porque eu digo também isso para as pessoas que têm câncer, cara. Você não pode desistir. Você não pode ter nenhum momento ideias negativas por causa dessa doença. Porque o que acontece? Se eu entro numa de que, poxa, eu estou tomando remédio, está me fazendo muito mal, eu vou para a cama, eu estou me entregando. Eu não deixo de trabalhar um dia, cara. Eu passo mal todos os dias há 4 anos. Eu tenho dor de barriga, eu tenho diarreia, eu tenho vômito, eu tenho náuseas todos os dias da minha vida por causa do tratamento que eu estou fazendo. E você todos os dias não desiste? E eu todos os dias acordo e agradeço a Deus por mais um dia de vida. E isso me faz pensar até numa pergunta que foi escrita, mas mudado um pouquinho. Por que você acha, ou você acredita que Deus usou esse momento em você para algo muito maior? Então, eu tenho assim a pura convicção que tudo que está acontecendo comigo é um projeto de Deus. Por isso que quando você falou, pô, você em nenhum momento ficou triste com Deus, ficou né, decepcionado com Deus de estar acontecendo isso na sua vida, eu acho que não. Eu vou te dizer, cara, que tem as pessoas escolhidas nesse mundo e eu sou um deles. Eu sou um milagre de Deus de estar aqui podendo conversar com você sobre isso, no qual eu creio que até por essas informações que até você mesma falou, Dudu, poxa, você tem que contar isso para as pessoas, você precisa falar disso para as pessoas, porque você é um guerreiro, você é um vencedor, e eu me sinto assim mesmo, né? E é uma coisa, né, você falando aí, eu lembro do momento que eu falei isso para você. A gente estava num lugar paradisíaco, certo? Linda aquela praia. Linda. Falando isso. E que bom que você, né, eu fico mais feliz ainda em saber que você está disposto a fazer isso. Com certeza. Porque eu conheço várias pessoas que quando, né, acaba tendo um diagnóstico desse, ou até mesmo, vamos trazer para o negócio, quando a pessoa quebra, ela desiste. A pessoa desiste, né? Desestimula. Né? A verdade é o seguinte, que eu aprendi com essa doença, né? Que devido a você ter que ter essa força
né, que essa força não vem de mim, Uhum. vem de Deus. Eu tenho certeza disso. Que se não fosse Ele, eu não conseguiria estar aqui nem falando isso para você. A gente falou ali agora há pouco também, né? Que você estava falando sobre prosperidade. A gente estava falando sobre prosperidade. O que é Aham. prosperidade para você hoje? Hoje, prosperidade para mim não significa dinheiro, tá? Prosperidade para mim hoje é eu ter a oportunidade de estar conversando isso aqui com você e chegar na cabeça de alguém, chegar na visão de alguém, chegar na casa de alguém, essa minha fala, para que essa pessoa se estimule pelo que eu estou falando, né? Que eu sou uma prova viva disso, eu sou um milagre de Deus estar aqui, e essa pessoa falar, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu tenho, dos treinamentos que a gente tem uma fala dessa. Se eu posso, se ele pode, eu também posso. É muito bom, né? Exatamente, cara. E eu creio que Deus usa certas pessoas, né, como a gente vem falando aqui, que são úteis para esse tipo de situação. E eu sou um cara que eu tenho, assim, uma coisa para te dizer. Eu tive algumas pessoas muito queridas que se aproximaram de mim, que vieram para minha casa, orar por mim, né, pedir a Deus pela minha cura, e eu acabei, através daquilo que estava me fazendo tão bem, daquelas orações, eu tomei uma atitude de abrir a minha casa para receber pessoas na minha casa, pessoas com câncer, pessoas diagnosticadas com outros tipos de doença. E, cara, eu tive assim o privilégio, eu falo privilégio porque aconteceu na minha frente, na minha cara, de pessoas serem curadas ali na minha casa, entendeu? Essas pessoas são gratas, não a mim, porque eu curei, eu não curo ninguém, eu não tenho nada nem poder para isso. Mas através daquelas orações feitas ali, não só por mim, por outras pessoas, eu vi essas pessoas sendo curadas, né? Então, assim, Isso não tem preço, né? não tem preço, cara, não tem preço. Então, é o que você acabou de me perguntar aí, né? O que isso representa para você? Eu digo para você que eu sou o cara mais rico desse mundo, porque saber que eu pude fazer algo de bom para alguém, E você tem isso no coração, né? tenho. Dá para ver a tua felicidade de... Eu fico, eu fico emocionado de dizer, porque Deus podia usar tantas outras pessoas, até melhor que eu, né? Que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fico grato a Deus por ter me usado para ser canal de bênçãos na vida de alguém. E falando, né, até como que você pode ajudar um pouco mais agora, até explorando esse teu lado, que, assim, como é que uma pessoa pode continuar sonhando depois de ter quebrado? Como é que uma pessoa pode continuar sonhando depois de receber um diagnóstico desse? Eu sei que eu estou falando do financeiro e saúde, mas são coisas relevantes na vida. Como é que você vê que a pessoa poderia lidar numa situação dessa? Eu digo para você o seguinte, cara. Nós somos seres humanos bem frágeis, pele e osso, né? Qualquer diagnóstico negativo faz com que você tema, que você fique fragilizado, que você pense sempre na derrota, né? Mas o que eu tenho hoje para dizer em relação a você, empresário, a você doente, que está vivenciando uma doença grave, né? Não só o câncer, mas qualquer um outro tipo de doença, existe um Deus que ele é milagroso. Existe uma capacidade que você pode encontrar nele e trazer para dentro de você que nem você mesmo acredita. Você tem forças o suficiente para lutar contra qualquer situação de derrota financeira, de doença física, na qual você consegue superar em qualquer momento da sua vida. Pode ir lá no bagaço, você tem como
levantar e dar a volta por cima, porque Deus te dá capacidade para isso. Só nele você consegue encontrar essa força. Não tem outra explicação. Eu sou um ser vivo que estou aqui para contar isso para vocês, porque eu tenho certeza que a fé que eu tenho em Deus, essa fé foi vinda para mim e veio para minha mente, e eu consegui, através disso, me fortalecer o suficiente para poder lutar contra qualquer situação, qualquer tipo de diagnóstico. Eu tenho certeza que Deus fez isso na minha vida, sabe, Leandro? Então, assim, qualquer ser humano tem essa capacidade de poder resolver qualquer tipo de situação na sua vida se ele tiver linkado com Cristo Jesus. Tenho certeza disso. Agora, trazendo um assunto que você tem muito, que é resiliência, né? Para uma prática para que as pessoas possam exercitar isso. Quais são os 3 princípios que sustentaram você nos seus piores momentos? 3 coisas que você sempre trouxe como uma... Deus, com certeza, é um deles. Mas... Deus em primeiro lugar, né? Pessoas, né? Família, esposa, filhos, mãe, irmãos, pessoas queridas que tiveram ao meu lado o tempo todo ali lutando junto comigo, né? Eu falo que eu sou um cara abençoado pelo seguinte, cara. A gente, quando lida com o ser humano com uma boa intenção no coração, tentando doar para as pessoas, sem querer ver nada em troca, você recebe numa hora dessa, entendeu? Então, o que eu aprendi durante a minha vida, que você ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa do bem, uma pessoa que não quer mal para ninguém, isso um dia reflete no seu eu. E eu tenho muito disso em mim, porque através de orações, através de pessoas da igreja que eu frequento, a pessoas queridas, né? Outras que não são nem de igreja, que se tiveram do meu lado me dando apoio, isso aí tudo me fez ter a capacidade de enfrentar essa doença, né? Essas lutas que eu venho enfrentando para poder ser um vencedor. Talvez você, né? Apesar que eu lhe conheço há pouco tempo, você está sempre cheio de energia, mas deve ter dia que você acorda sem energia, ou não sei. Mas, tipo, o que você diria para uma pessoa que ela acorda sem vontade de viver aquele dia? Então, eu não posso dizer nunca para você que isso nunca aconteceu comigo. Algumas vezes durante a semana acontece isso comigo. Eu acordo com vontade de ficar na cama, porque eu passei uma noite em claro, às vezes, me sentindo mal, doente, sentindo dores e tal. E quando eu amanheço muito cansado. Só que a cada dia que eu amanheço, eu peço a Deus para que Deus me dê força. E é nessa situação aí que eu levo meus pensamentos ao Cristo Jesus, que eu creio que é Ele que está me dando essa força para viver, e eu vou trabalhar. Eu não deixo de trabalhar um dia, por mais que eu esteja passando muito mal. Eu vou passando mal, ainda que eu não suporte ficar lá o dia inteiro. Mas eu vou, porque eu tenho que ter sempre na minha mente que eu vou vencer esse dia. E é esse ir que está te ajudando. É esse ir que me ajuda a vencer. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu boto a mente para o meu lado positivo, né? Que eu não tento a nenhum momento falar, poxa, hoje não dá para mim. Esse não dá para mim significa derrota. Sim. Então, quando eu elevo meus pensamentos a Deus e boto a minha força nele para que eu tenha que vencer mais um dia, a energia vem e me faz conseguir vencer.
E qual o entendeu? conselho você daria para alguém que está quebrado hoje, financeiramente ou emocionalmente? Um conselho que você daria. O conselho que eu dou para essa pessoa é o seguinte: não desista. Não desista de você. Você tem capacidade suficiente para dar a volta por cima e vencer qualquer barreira. Entendeu? Isso está aqui, ó, na mente de cada um. Eu, quando ouço falar que uma pessoa tirou a própria vida, eu fico com uma pena enorme, porque eu vejo, às vezes, a capacidade que um ser humano desse teria para lutar contra essa doença que a gente sabe que é terrível, mas eu vejo que a pessoa foi frágil, né? Se entregou, né? Então eu creio assim que quando você consegue colocar na tua mente que você é capaz e você vai para cima, você consegue, né? Quantas histórias que a gente sabe de grandes empresários aí que quebraram uma, duas, três, quatro, cinco vezes e o cara voltou e foi para cima, lutou e conseguiu vencer. Então, é através até desses empresários que me motiva a lutar. Eu não posso desistir. E nesse período, pelo menos dos últimos 4 anos, você já pensou em desistir? Já passou um dia que você falou, não aguento mais, eu desisto? Então, essa pergunta que você me fez, ela é muito sólida também. Como que eu vou te dizer aqui? Essa situação criada pelo inimigo sempre vem. Não tem um dia que não vem na minha cabeça. Poxa, eu acho que eu não vou aguentar. Só que aí eu dou a volta por cima para lutar contra isso. É aonde vem a minha energia. É aonde vem o maior poder, que não sou eu que tenho esse poder. É o poder que vem a mim. Entendeu? Cristo sabe quem eu sou. Uhum. Deus tem dado vida a mim porque Ele sabe dos propósitos que Ele tem para a minha vida. Sem dúvida. E eu tenho certeza absoluta que, através da minha fala, do meu entendimento e da capacidade que eu adquiri, né, diante dessas milhares de orações que eu já passei, de pessoas querendo o meu bem, querendo que eu sobreviva, que eu lute contra essa doença, eles me deram tanta força, eu recebi tanta força de Deus nisso aí, que eu não consigo desistir. Pode vir o que tiver que vir, eu vou lutar, eu não vou desistir. Então, com certeza, você já viveu isso, assim, né? Qual foi o milagre mais marcante que você já viveu? O milagre mais marcante que eu já vivi é esse milagre aí. Eu vou dizer para você... Por que eu estou perguntando? A gente já conversou algumas vezes e você fala que você é um milagre. Eu falo que eu sou um milagre. Então, acredito que deva ter tido um momento marcante disso daí. Eu tenho o diagnóstico, né, de que o médico, um belo dia, virou para mim e falou assim: Eduardo, você fez 2 operações em seguidas e a gente tem aqui um resultado do teu rim que ele não funciona mais. Então, a gente, daqui mais uns 2 meses, a gente vai ter que tirar teu rim fora. Mas enquanto você não estiver sentindo nada, vamos prolongar isso aí um pouquinho, né? Porque você já fez 2 operações agora e tal. Então, o ideal é que você espere mais um pouco, por causa das aplicações que foram feitas e tal. É muito perigoso, né? Você tomar muita injeção. Vamos deixar isso aí mais para frente um pouquinho. Beleza, eu saí de lá também meio arrasado, saber que ia ter que tirar meu rim e tal, mas vamos que vamos para a luta, né? E aí, cara, o que aconteceu? Tem uma missionária que ela é uma mulher de Deus que vai na minha casa sempre orar por mim, com um grupo de amigos que também estão lá sempre fazendo essas orações. Eu encontrei com essa mulher, né, num restaurante, por um acaso.
Estava eu e minha esposa almoçando, na hora de sair a gente encontrou com ela e sentou na mesa com ela para tomar um café ali e tal, e conversando, batendo um papo. Eu debrucei a minha mão em cima da mesa assim, e a gente, ao conversar um com o outro ali e tal, falando de outras coisas, ela foi e botou a mão em cima da minha mão, e a mão dela começou a suar, e ela olhava para os meus olhos assim, fixos, e ela virou para mim e falou que Deus estava curando o meu rim ali naquele momento. Essa foi a situação mais impactante na minha vida, porque eu, como ser humano, cheguei a um ponto de duvidar do que ela estava falando. E aí ela disse que meu rim estava sendo curado. E aí eu olhei para o rosto da minha mulher, porque a gente já tinha o diagnóstico que meu rim não funcionava mais, que eu tinha que tirar ele fora, né? O médico já tinha falado isso. Só que há 3 dias antes dela falar isso no restaurante lá, eu tinha feito um PET scan, que é um exame de corpo inteiro e tal. E aí eu ia levar esse exame na semana seguinte para o médico dar uma avaliada. E aí ela vai e me fala aquilo tudo ali, eu saí dali bem impactado com aquela situação, fui embora para casa e tal. 3 dias depois eu fui no médico levar os exames. E na hora que eu entreguei o exame para ele, ele pegou o exame assim e olhava para o computador, olhava para o exame, olhava para o resultado que já tinha ali no computador dele lá, e ele começou a coçar a cabeça. E aí ele não estava entendendo nada, né, pelo olhar dele assim. E aí eu lembro que eu perguntei para ele: doutor Sávio, pô, tô vendo o senhor fazer um monte de conta aí, o senhor tá parecendo um professor de matemática e tal. E aí ele: não, Eduardo, você lembra, pô, que eu te contei lá que a gente ia ter que tirar teu rim fora e tal, que ele não funcionava mais e tal? Eu falei assim: lembro, pô, mas o que que houve e tal? Fiquei preocupado, né? Ele falou assim: não, cara, aqui pelos exames está dizendo que teu rim voltou a funcionar, está com 80% funcionando. Ele olhou para minha cara assim e falou assim: eu não tenho como informar nada sobre isso aqui. A medicina não explica isso. Não tem explicação. Um órgão que acabou, não funciona mais, voltar a funcionar. Isso não existe. A medicina não tem como explicar isso aqui. Aí ele botou o dedo assim no meu rosto assim, e falou assim: ó, você é um milagre. Uau. O médico falou isso comigo. Falou: você é um milagre de Deus. Isso aqui é uma coisa impossível. E aí, quando ele falou aquilo para mim, eu bati a mão nas costas dele e aí contei a história do que acontecia lá em casa, né? E aí falei também sobre a missionária ter me contado aquilo lá sem eu ter a noção do que estava acontecendo. Tal. Tem 2 perguntas aqui muito fortes para se fazer. Aí eu digo que isso aí foi um dos grandes milagres na minha vida. Sem dúvida. Meu rim voltar a funcionar. Eu estou até respirando aqui para fazer, porque é uma pergunta, para mim, muito difícil. Porque eu já participei de um evento, de um treinamento uma vez, que essa pergunta foi feita e para mim foi muito impactante. Foi a partir daí que eu fiz, com certeza, coisas muito grandes na minha vida. Mas posso fazer, tranquilo? Claro. Tá? Você não sabe das perguntas, não. Mas... Se esse ano de 2026 fosse seu último ano, o que você faria diferente? Então, eu não faria nada de diferente, porque Deus já me preparou para tudo. Ainda que eu tenha um resultado negativo, eu ainda vou continuar lutando. Eu estou preparado até para saber que chegou a minha hora, eu não tenho mais tempo de vida, né? Como você fez essa pergunta aí, mas eu tô tão... Porque a gente nem sabe o dia de amanhã. Como você falou, de repente vai viver mais 20 anos e vai morrer de susto. Então, eu tenho até assim comigo uma certa preocupação, né, como ser humano, que esse medicamento que eu tomo é muito forte.
Então eu fico imaginando que isso afeta outros órgãos, afeta meu corpo, afeta, né? Então, assim, a gente não sabe de nada, né? O que pode isso ocasionar no futuro. Mas eu tô tão tranquilo, sabe, Leandro? Eu tô tão tranquilo com o que eu tô vivendo, com o que Deus tem feito em mim, de me dar força, energia para lutar contra essa doença, para saber que hoje foi mais um dia que eu venci na vida, né? Que a minha cabeça, ela tá, vamos dizer assim, preparada. Da mesma maneira que eu busco em Deus força para viver, para lutar, eu boto nos meus pensamentos energias positivas para que eu não me depare com esse tipo de situação. Sim, Eu estou preparado até mesmo para isso. pra isso. A gente costuma dizer que a gente não está preparado para a morte, né? Eu acho que todo ser humano não nasceu pensando que vai morrer, Com certeza porque não. ninguém quer isso para ele, né? Uhum. É o pior pensamento que existe no ser humano é acreditar que um dia ele vai morrer. Então ele não consegue nem imaginar que quando será, que dia que vai ser, né? Então eu hoje eu falo disso com maior tranquilidade para você, porque eu sinto que Deus está comigo. Uhum. Eu sinto que toda essa energia positiva que você fala que eu tenho, que eu transmito para as pessoas, é um bem comum para mim já, que eu recebo de Cristo, entendeu? Eu estou assim preparado para o que, eu estou como diz o outro, eu estou preparado para a guerra. Uhum. O que vier para mim é lucro. Então eu não estou pensando coisas negativas. Eu não consigo deixar a parte negativa me influenciar em nada. Eu tento o tempo todo, lógico, né? Eu sou um ser humano qualquer e carne e osso Uhum. e sinto tudo que você sente, que as pessoas sentem, mas eu consigo carregar dentro de mim sempre positividade, energias positivas. Porque se eu deixar me abalar em algum momento, eu vou ser frágil e eu vou. E pegando esse gancho aí, o que você gostaria que as pessoas aprendessem com a sua história? Eu gostaria muito de saber que, que alguém que estivesse ouvindo esse vídeo da gente aqui pudesse carregar no coração que eu consegui transmitir para você alguma coisa de bem positivo para que sua vida seja transformada, assim como a minha está sendo. E se você pudesse descrever qual é o legado que você quer deixar? Quando esse dia, porventura, vier, o que as pessoas vão dizer do Dudu? Que, que durante o tempo que eu consegui permanecer por causa dessa doença, que eu fui uma pessoa muito amada por grandes amigos, por pessoas queridas e que Deus me deu a oportunidade de estar vivo durante esse tempo para poder deixar uma história de superação para alguém que está pensando em se matar, que está pensando em desistir, que está achando que não vai ter força para poder conseguir conquistar nada. E até mesmo aquelas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico do câncer. Você é capaz de conseguir superar tudo isso e tem
alguém que vai cuidar de você. Cristo Jesus. Ele é o maior influenciador das nossas vidas.